Eu sou o Thiago Orsetti e essa temporada 2026 do podcast Muretas. Hoje vamos falar de empresas em destaque e novas tendências. Estamos aqui com o Tony da RTT Engenharia. Muito prazer em tê-lo conosco. Prazer, Thiago. Temos aqui o Gustavo da Generator Brasil. Prazer, obrigado. Prazer estar conosco. E Rodrigo Aranha, que é da AINEP. Eu tenho dificuldade de falar o nome da empresa. AINEP do Brasil. AINEP do Brasil. É um nome italiano e eu me enrolo para falar. Bom, vamos lá, gente. Essa é a temporada 2026. Estamos começando hoje e vamos aí falar de quais são as tendências desse mercado aí, o que vocês têm para falar. Estávamos falando aqui nos bastidores com o Tony a respeito de como é que funciona essa questão aí da energia solar, na instalação, por exemplo, de um ponto de recarregamento de um carro elétrico dentro do condomínio. Fala um pouquinho para a gente, Tony, quais são as tendências aí no teu segmento? Opa, mais uma vez, prazer, Thiago, aos colegas aqui participantes. Obrigado pela oportunidade. A empresa já tem aí 20 anos, né? E começou como carro-chefe a parte de reforma elétrica, modernização, toda a parte de centro de medição, prumadas, quadro de bombas, quadros de elevador, quadros administrativos de condomínio, indústrias, e esse foi sempre o nosso norte, né? E há 5 anos atrás aí incluímos esse braço da energia solar, que hoje eu posso dizer que eu tenho um carinho especial, né? Fizemos muitos e muitos projetos de energia solar, tanto em residências, comércio, cartório, escolas, materiais de construção. Então temos aí muitos projetos implantados, bem como também essa questão da estação de recarga, né? Por conta dessa procura, e hoje é uma realidade os carros híbridos, né? Os carros elétricos, né? Então, dentro dos modelos hoje, fizemos projetos na Bahia, estamos em andamento com um grande projeto hoje, um investidor na Bahia, tem esse desejo de estar implantando, vender energia, é daquela região. Temos hoje projetos aí que estão sendo implantados, né, em terminais também, como coloquei, residência, comércio, e conversando aqui nos bastidores aqui com relação à questão da estação de recarga. A procura continua sendo muito grande, né? Apesar de um processo aí de controle, de parte de segurança, parte de bombeiros, continua assim muito, muito quente, muito para shoppings, né? Terminais. O mercado aqueceu muito com relação à questão do carro híbrido. Então, hoje a empresa tem todo o protocolo, desde fazer o projeto, né, desde fazer análise em loco para ver qual que é o dimensionamento da forma adequada, melhor custo-benefício, a melhor tecnologia, ou se pretende simplesmente ter como uma condição para o seu cliente ou para o morador aquele benefício da estação, ou também a possibilidade de fazer o gerenciamento, se tem a intenção de ter um retorno e ter um controle, então você tem a forma inteligente de conseguir gerenciar. Então, de modo geral, esse produto aí que a gente oferece aí no mercado, desde toda a adequação, e principalmente essa questão que eu falei da reforma elétrica, a quantidade de ocorrências que vem tendo de incêndios. Se vocês olharem hoje aí, qualquer um de nós que trabalha, seja qual o segmento, hoje tem muita ocorrência, tanto incêndio em apartamento ou em condomínio. Então, é um nicho de mercado aí que a gente se especializou. Me corrija se eu estiver enganado. Santos é uma cidade mais antiga, tem instalações elétricas que não suportam hoje a demanda, né? A gente vê casos de pessoal que tem ar-condicionado e aí derrete a fiação, causa um incêndio. Exatamente então, isso. A empresa está atuando nesse segmento de adequação, desde a adequação como essa fatia mais moderna hoje, que é o carro elétrico, painel solar. Exatamente. Posso falar que a Baixada Santista, composta em Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Santos, a quantidade de prédios antigos é assim algo absurdo. O sentimento é quanto mais se faz reforma, mais você tem condomínio para você fazer. Porque você pega ainda uma estrutura que você tem ainda aquelas rolhas, né?
Você imagina. Troquei muito nesse fuzil. Chave e faca, o madeiramento com cupim tomando conta, né? Uma condição com barata, com água. E ali é o coração, né? Eu sempre coloco isso para o cliente. O centro de medição, as prumadas de energia, como se fosse um corpo humano, né? O centro de medição é o coração, né? E as prumadas elétricas que ligam o centro de medição até o quadro de força do apartamento são as prumadas elétricas, são as artérias, né? Então é uma imagem legal de você conseguir entender. Então nós fazemos muitos e muitos, a nossa experiência aí no mercado aí com relação a essa atividade e algo que é uma necessidade, não é luxo, não é algo de uma benfeitoria ou aquela perfumaria, né? Vou pegar esse gancho e já vou puxar a sardinha aqui, ou a brasa, né? Para o Gustavo. Gustavo, como é que hoje se dá a necessidade de implantação de geradores, né? Que é a área que você atua? Porque antigamente, né? Até locais de suma importância para nós não tinham. E hoje se vê é bastante comum você olhar uma estrutura, um hospital, um pronto-socorro, uma área de atendimento com um gerador ali disponível para uma necessidade de uma falta de energia. Como é que você enxerga na tua carreira esse incremento aí, esse aumento na necessidade desses equipamentos? Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Então, a parte do gerador, a gás, ele no Brasil ainda é muito pouco explorado. O gás ele é muito pouco explorado. O diesel ele já vem há muito tempo sendo utilizado nessa questão de emergência. Aliás, hospital. me desculpe, eu estava pensando no gerador a diesel. Você está me trazendo uma novidade, que é o gerador a gás. Gerador a gás. A nossa expertise é o gás. Então, esse equipamento de geração de energia a gás, ele entrou como uma cereja do bolo dentro do nosso portfólio. Porque a gente atua já na parte de instalação de gás, manutenção, há 16 anos. Então a gente faz teste de saqueidade, faz manutenção, faz construção de rede, faz toda essa parte de aplicação do gás. E o gerador, ele entrou como uma cereja do bolo, por quê? Porque a procura por gerador, ela cresceu muito por esses apagões que teve em São Paulo agora recentemente. Então, o gerador a gás, ele traz mais eficiência. Por quê? Porque não precisa do abastecimento, não precisa de um funcionário ali que você tem que pagar uma periculosidade para ele fazer o abastecimento, manutenção. Então, essa que é a diferença. Porque eu ia chegar nessa minha dúvida, que deve ser a dúvida de muitos. Qual é a diferença de um gerador movido a diesel e um a gás? Na verdade, o gerador a gás ele fica conectado o tempo inteiro, não necessitando dessa manutenção, dessa reposição de combustível. Seria isso, basicamente? Exatamente, porque assim, ó, o gerador a gás, a gente tem dois tipos de gás, GLP e o GN. Tem uma lei no Brasil que proíbe rodar motores em GLP. Então a gente toma todos esses devidos cuidados. GLP é o gás de botijão. Então a gente toma esses devidos cuidados para evitar esse tipo de aplicação. Só que o gás natural, necessariamente para ele chegar até uma residência, comércio, indústria, ele precisa estar conectado numa rede. Então ele precisa ter a companhia por trás, fazendo uma expansão de rede, levando esse gás até lá. Né? E a parte do gerador a gás, onde que entra a diferença do diesel para o gás. Do diesel para o gás é o seguinte, o gás ele não precisa de estar abastecendo, o abastecimento dele é contínuo. É via rede. É via rede. Então não vai parar. A companhia está mandando gás ali para ele direto. Não vai parar por falta de combustível, vamos dizer assim. Por falta de manutenção, reposição, qualquer coisa assim. Então a gente é responsável por fazer um dimensionamento, faz uma visita técnica, dimensiona, cuida da parte elétrica, verifica toda a infraestrutura de gás, o posicionamento do gerador, ventilação permanente, que isso é importante, né? Coloca o gerador e aí o cliente tem essa eficiência, esse custo-benefício também ao longo do prazo, né? Porque acontece muito que quando a gente tem uma crise no abastecimento do diesel, sobe o preço do diesel. E o gás ele tem uma particularidade diferente da elétrica, porque o gás, quanto mais você consome, mais barato fica a tarifa. Que legal. E a energia elétrica é o contrário, né?
Quanto mais você consome, mais caro fica. O equipamento, se a gente fosse aqui, para quem está nos assistindo, que não tem nem ideia, né, ou que precisa e está procurando saber, tem diferença de custo? Um equipamento, um gerador a diesel é mais caro que um gerador a gás? Ou não? Os equipamentos são equivalentes em termos de custo? Aí você faz depende da aplicação, você faz um levantamento de custo, você faz um estudo de viabilidade e vê qual que é a necessidade daquele cliente para verificar a questão de infraestrutura, que também é um peso no custo final do produto. Mas falando de equipamento, uma comparação de equipamento, o gás sempre sai mais caro. O equipamento, o gerador a gás. A gás sempre sai mais caro. Perfeito. Por quê? Porque dependendo do tamanho do equipamento, você tem que trazer de fora. Entendi. Né? Tem que trazer dos Estados Unidos. Entendi. Eles trabalham com uma marca específica. Entendi. Você traz dos Estados Unidos, aí esse produto fica mais caro. O diesel sempre é um equipamento mais barato. Perfeito. E onde entraria o nosso já conhecido Rodrigo aqui da... Vamos ver se eu acerto dessa vez. A INEP. A INEP do Brasil. Aê, acertei. Onde entraria a prestação de serviço ou fornecimento da INEP nessa dinâmica que nós temos aqui do Tony e do Gustavo? Porque a INEP ela trabalha com válvulas. Isso, a INEP nós trabalhamos com equipamentos, né, pneumáticos, né, para automação, redes de ar comprimido, tratamento, tudo voltado para o ar comprimido, né? Então, abrangência indústria em geral, terminal portuário, e alguns, né, até para algumas instalações específicas, como por exemplo, está conversando com um colega aqui no bastidor, né, antes de começar a gravação, que trabalha com gerador a gás, né? Então a gente tem também válvulas, né, de processo, né, que a gente chama, que atende também, né, gás, válvulas para fluidos em geral. Sistema de segurança também? Também teria? Pode-se dizer que sim, né? Foi Monitoração. feita uma engenharia que necessite os nossos produtos, cabe sim. Entendi. Tá. Atenderia... Tudo que quiser automatizar, né? Vamos falar assim, quero fazer uma automação de algum tipo de processo e que tenha o uso do ar comprimido, a gente consegue entrar. Legal, ótimo. Então, na verdade, a INEP ela tem essa fluidos e ar comprimido. Isso eu achei que tivesse alguma... a gente divide assim, né? A parte de automação, né, pneumática, são os equipamentos, cilindros, válvulas, conexões, tubos. Quando eu penso em vocês, eu lembro aquelas pistolas, por exemplo, de oficina, né? Aquelas pistolas que usam linha de ar comprimido. Sim, a pistola de oficina que você tá querendo dizer seria pistola para pintura. Ela não, aquelas... Tira o pneu de carro, né? Isso, aquelas parafusadeiras. Parafusadeira, ferramenta. Ferramenta, isso a gente chama de ferramenta. Porque, ferramenta pneumática. Na verdade, você vê esses programas de reforma automobilística, tudo é via ar comprimido, né? Sim. Vários ferramentais lá, serra, cortador, tudo com linha de ar comprimido. Sim, hoje em dia Lá o cidadão pega aquele fio... seria um tubo espiral, né, que Isso, chama, que vem conecta, aéreo, na ferramenta, que pode ser uma furadeira, uma cortadeira, serra, uma politriz. Politriz também. Então hoje tudo isso aí é trabalho da INEP. Não na parte de ferramentas, não, isso sim. a gente não tem, mas na parte, se a gente for falar da infraestrutura, então a tubulação nós temos, que seria uma tubulação, nosso produto é um tubo de alumínio para comprimido, aí teria a parte de conexões, as mangueiras, né, os tubos para interligar a rede, a ferramenta ao ponto de uso, né? Aí isso carrega tratamento de ar, né? Uma série de outras... Eu já vi até um reloginho que tem óleo dentro, que é para jogar o ar com óleo. A ferramenta ela precisa ter o ar limpo, né, em primeiro lugar. E aí nesse ponto que você falou, que eu vi um reloginho, seria um filtro regulador, onde você ajusta a pressão desejada, né, para o equipamento. E tem esse lubrificador,
É um óleo que é mineral. um óleo próprio para nessa empresa era óleo mineral. É uma bolha que você até vê o nível. Isso, você vê, tem um copo lá, você vê, então ele vai gotejando, faz uma névoa junto com ar no tubo e mantém a lubrificação da ferramenta, né? Que é uma ferramenta rotativa, então precisa ter uma certa lubrificação para que ela tenha uma vida útil aí boa, né? Legal, demais. Tony, eu queria tirar uma dúvida com você. Como é que você já ouvi, né? Mas vamos esclarecer que conhecimento é poder. Como é que funciona a implantação de painéis solares e a venda do excedente gerado pelo painel solar para a rede? Dá para zerar uma conta de luz? Como é que funciona isso aí? Você tem clientes que, não paguei conta de luz porque o que eu gerei e consumi eu consumi menos do que eu gerei e vendi o excedente. Como é que funciona essa conta? Para a gente não cair em armadilha. Não, vamos lá. Dá para poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento aí. Como é que funciona hoje? Você tem vários sistemas, né? Você tem um que o cliente vai e compra o sistema de energia. Ele investe para ter um retorno em 4 anos e meio, 5 anos de volta. De fato, é um investimento. Não é aquilo que você pinta uma parede, faz uma reforma e aquele dinheiro se perdeu. Ele volta para você. Então, você compra tudo, o sistema, você contrata uma empresa habilitada, um engenheiro habilitado, né? Prepara o projeto, te oferece, e aí você faz o projeto, aprova esse projeto na concessionária, tá? E implanta o sistema. E esse sistema, ele tem essa condição de gerar um crédito até 5 anos. É claro que esse dimensionamento já é por conta do histórico da conta de energia. Pré-existente. Você teve ali, é pré-existente, ao longo daqueles 12 anos. Então, ele trabalha em cima do histórico. Se você muda, né, você coloca, por exemplo, uma carga adicional que não estava dentro daquele histórico e você já tinha projetado o sistema, ele não vai gerar aquela condição, vai criar uma certa insatisfação, né, no cliente. Não, a conta não se Só paga. Que exatamente. Então, um projeto ele é dimensionado em cima do histórico daquele período e aí você já tem toda aquela questão do tempo, do sol, da nuvem, aquele período mais chuvoso. O período de verão é o período com maior irradiação, onde se gera mais, e o período de inverno é o período de menos irradiação, onde você gera menos. Então, tudo isso, na simulação do projeto, é contabilizado. Então, você gerou um dia de alta intensidade de calor, você gerou mais e consumiu menos, então ele gera aquele crédito. Tudo isso automático, né? Você tem um medidor, que é um medidor específico, que ele está registrando o que está sendo gerado e o que está sendo consumido. Isso tudo de uma forma automática. Então, se você gerou menos naquele dia, um dia que nem hoje, muita chuva, nublado, e você está com o ar-condicionado ligado, muita carga, então ele vai consumir mais da rede e menos da sua geração. Então, ele vai se equilibrando, né? Tem cliente que chega a zerar, não pagar a conta? Poxa, eu tenho muitos e muitos testemunhos de clientes, né? Pois eu tenho, inclusive, vou verificar assessoria aqui para me apoiar nesse suporte, hein? Oportunidade de Já negócio. está aí a pedra lançada aí. Tem muitos que ligam e falam, poxa, foi o maior investimento que eu fiz, zerei minha conta. Então, conta de R$700 foi para R$70, né? Conta de R$6.000, paga hoje 900, paga 1.000. Nossa. Então, uma redução, e o dinheiro tá voltando. Então, o crédito, e se você tem uma outra instalação dentro da mesma área de concessão, no caso aqui na região de Santos, né? Piratininga, e você tem um outro imóvel, ou você tem uma outra área que seja da concessão da CPFL Piratininga, então você pode fazer toda essa composição. Então eu pego 70% aqui para essa unidade, 30% da outra você conta consegue do outro, abater, tendo no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Que bacana. Então é possível essa dinâmica. E o projeto maior nosso é um grid, né? Que é o que é conectado na rede. Então tem aprovação, tem um sistema hoje também que ainda já está viável, que é o sistema híbrido, né? Então, as baterias hoje estão sistemas de tecnologia muito avançados. Mas ainda o preço está um pouco elevado para você poder instalar um sistema híbrido. Então, aí. eu vi um blogueiro aí que eu sigo, ele falou o seguinte, olha, acabou aqui no condomínio a luz, caiu
ventania, temporal. E eu fiquei um dia inteiro com esse sistema de baterias aí, que é um sistema que ele vai jogando o excedente. Ele vai armazenando ao longo, ele vai armazenando, né? E aí numa necessidade caia. Que é o conceito um pouco diferente do gerador. O gerador é a fonte alternativa Sim. para te suprir o tempo que você precisar. Né? É que é diferente para um hospital, a demanda de um hospital é absurda. Imagina, né? você projetar um sistema híbrido com bateria para o hospital é totalmente inviável. Agora, para uma casa é bem O gerador já é a fonte que garante aquela qualidade ali de manter, principalmente porque os leitos, né? Normalmente sim, ali UTI, todos os ambientes. Em residência, as pessoas optam pelos dois, né? Tem a placa solar e tem o gerador sempre stand-by para uma emergência. Como uma fonte alternativa de emergência. Porque o sistema solar hoje terminou o sol, ele para de gerar. Essa é a regra. Tem um limite, né? Tem um limite. Entendeu? E tem outros sistemas que são usinas, né? São grandes usinas. Que é aquele mar que aí você não solar. precisa investir, eu não preciso comprar os equipamentos. Tem muitas regiões hoje que estão... Que você barateia a sua conta de energia. Implantando essas torres e mais torres, né? Parece uma área de colheita, só que é só painel solar, né? Sim. Hoje você tem áreas que o investidor compra lá, grandes áreas para poder investir usinas de 1, 2, 3, 4 megas, né? Seja o segmento aí hoje regulado pela ANEEL. Você tem sistemas hoje em rios também, no estado de São Paulo já tem esse sistema de energia solar, no rio. Fica boiando ali, exatamente. Como se fosse uma balsa. Tem uns que ficam em cima de plantações, uma altura, claro, muito maior, para que tenha toda a parte da agro ali, tendo seu funcionamento normal. Então, houve muita essa dinâmica. Então, é possível sim, se você tiver 2, 3 ou 4 unidades, fizemos muitos projetos dessa forma. Queria perguntar para o Rodrigo se para essa parte de automação vocês acabam entrando nas residências. A gente está indo para um caminho que é falar da residência, da geração de energia, sustentabilidade, né? Da opção de uma fonte alternativa de quando caia. Né? Hoje todo mundo trabalha de casa, tem o seu home office, né? A gente vai falar aí com o Gustavo a respeito disso também, mas me fala um pouco, Rodrigo, se tem alternativas para casa, tem sistemas que a INEP oferece para o consumidor final, para a pessoa que tem uma residência, trabalha em casa? Hoje, né? Hoje. Ou não, é voltado mais para o industrial? Hoje mesmo. Ainda para a área residencial, pouco, né? Ou quase nada. Porque nossa área mesmo é total, né? Indústria. Bem dizer, indústria, né? Terminais portuários, né? Tudo que... Num terminal portuário, onde a INEP, qual é o case, qual é a maior fatia de atuação da INEP? Sim, no terminal portuário, então, no terminal portuário a gente tem algumas automações que são assim, simples, né? Então vamos para ficar mais fácil. A gente tem o armazém, por exemplo, de grão, açúcar, algum tipo de granel, e por embaixo do armazém é por onde sai esse produto que vai carregar o navio, né? Por exemplo. Uma esteira. Rapidamente falando, uma esteira. Então, nesses equipamentos existem algumas bocas, né? Que a gente alguns chamam de gavetas, chamam de válvulas, que faz abertura para o produto cair. Aí na rota tem alguns desviadores, tem uma balança, e na maioria das vezes, né? Quase 100%, esses movimentos são através de equipamentos pneumáticos, através da automação pneumática. Bate um peso, ele desvia para outra. Uma balança, chegou no peso, ela abre a comporta, fecha. No descarregamento dos caminhões, tem as moegas, tem essas gavetas, essas válvulas que vão escoar os produtos. Então, assim, a automação ela é bem abrangente, né, em todos os setores. Então, né? na verdade, a indústria chega para você e fala: INEP, eu preciso de um projeto, porque eu tenho um caminhão, vai entrar assim, carrega normalmente isso, aquilo, outro, e eu preciso que ele bata tantos quilos e envie esse... Sim, aí entra mais a parte... ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí entra a parte da automação, né? Então,
Um cérebro vai falar, Isso. olha, bateu o peso. O projeto vai ser implantado um projeto X. E dentro desse projeto a gente precisa ter vamos dizer assim, essa tomada desse produto. Esse produto precisa cair numa esteira, precisa ser desviado para outra, vai para uma balança. Ao longo, né, dessa trajetória, tem os pontos da automação, que sempre tem um produto, sempre envolvido. Tem uma pneumática envolvida nessa trajetória aí. Legal. Já estamos. Eu quero fazer uma última pergunta para o Gustavo, que o tempo já apareceu o produtor aqui, ó, falando assim, ó, seu tempo está esgotando. Gustavo, qual foi o maior desafio na implantação de um gerador na tua carreira? Você comentou 19 anos de atuação da empresa, né? Não sei se seu ou da empresa, esclareça para nós. E qual foi o maior desafio encontrado aí que você pode exemplificar para nós, para a gente entender um pouco melhor quais são as demandas aí do segmento? Na verdade, 15 anos, tá? 15 anos. Seu 16, ou da empresa? Não, 15 anos que a gente já está na área de aplicação de gás. Perfeito. Então a gente criou uma expertise na parte de gás e aí o gerador ele entrou como uma cereja do bolo. Perfeito. Né? E o maior desafio a gente encontra, porque o gerador ele é um produto de valor agregado. Então é sempre alto padrão. E alto padrão tem as suas dificuldades, né? Então, agora ele estava falando aqui em relação à usina. A gente tem um cliente em Paraty, que ele criou uma usina de placa solar. Não é uma Mirclink, não, né? Não. Ele criou uma geração de energia, uma usina de placa solar, e o gerador ele vem ali em paralelo a isso. Né? A gente fez recentemente a entrega de uma obra aqui em Santos, que é o mercado municipal de Santos, teve a revitalização do mercado. A gente fez toda a infraestrutura de gás, para todos os boxes, gerador, também ar-condicionado a gás. Né? Então, a gente encontra... Nós estamos falando do mercado municipal ali da Bacia do Macuco. Isso, a gente que Maravilha, projeto maravilhoso. A gente que fez ali toda a infraestrutura de gás, do começo ao final. Mas se você estava com dúvida aí, você que está nos assistindo, estava com dúvida, né, de saber o histórico, é muito importante, por isso que eu pergunto quais são os maiores clientes. Depois, antes de fechar, por favor, Tony, passa para a gente também o teu maior cliente, para a gente ter uma ideia, né? Sim. Porque quem está assistindo às vezes não conhece a empresa e é importante a gente pontuar esses projetos porque dá uma dimensão, dá um tamanho, né, da empresa, da competência, né? Enfim. Então o mercado municipal, essa revitalização foi toda a obra de vocês aí. Exatamente, na parte de a parte de gás, né? Maravilha. Então você vê que o gás ele não é só cocção. Ele tem geração de energia, ele tem parte de refrigeração, ele tem a parte industrial. Então você pode usar esse ativo para vários setores, né? Então esse foi um dos maiores desafios que a gente encontrou também, parte do mercado municipal. Tony, para encerrar, me fala um pouquinho do seu maior desafio, do seu maior cliente. Já fecha para a gente aí a tua participação, deixa os teus telefones de contato, enfim, Legal. Rede social. Bom, muito bom aí, agradecer aí essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E a S Magalhães, grande terminal aqui, muito conhecida. Gigante. Tem áreas tanto no Guarujá, quanto no interior, aqui na Lemoa, atendemos muito, fizemos muitos projetos, estamos com um grande projeto aí para acontecer também. Fizemos toda a implantação da parte elétrica, desde cabines primárias, todos os quadros de forças, painéis rifles, toda a parte de postos de transformação. Então foi um projeto, é um dos nossos grandes clientes. E no segmento de energia solar, Couto Materiais de Construção, todos conhecem, fizemos Couto. na unidade do Guarujá. Um Bacana abraço para o demais. Carlos aí, Colégio Ieda Maria, novo cartório do Guarujá. Bacana. São assim alguns dos nossos clientes e toda essa gama de condomínios espalhada aí na região aqui da Baixada, Se né? o condomínio quiser te localizar, quais são as redes sociais e o telefone de contato? Bom, nosso contato comercial aí é no código 13, né? 3358-2401. Tá na tela aí para todos Na tela, então só conferir na telinha aí. O Instagram nosso, RTT Engenharia Elétrica.
e vai ser um prazer a poder atender e poder vender a nossa expertise e nosso serviço. Muito obrigado. Valeu. Rodrigo, por favor, como é que a gente faz para localizar a INEP? Quais são os telefones de contato? O Rodrigo é da área comercial, então tá falando com a pessoa certa. Na área de vendas. Temos, né, na página na internet, né, no site www.inep.com, né, no Instagram. @inep_br, né? @inep_br, né? Nossos telefones de contato, né, também, né? Tá aparecendo aí na tela. E agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos. Esse bate-papo aí foi muito bom. Nossos colegas. Gustavo, para encerrar, e aí você vai fechar o quadro. Manda, por favor, redes sociais, fone de contato. Nossa rede social é @Generators Brasil, Instagram, Facebook. Tá aí na tela. www.generatosbrasil.com.br é o site. O telefone é 13, né? DDD 13 99164 3830 e tem também o DDD 11, que a gente atende muito em São Paulo, que é 950858497. Legal, olha, eu queria agradecer demais. Vocês estão estreando a temporada 2026 e você que está nos assistindo, não esqueça de compartilhar esse conteúdo para aquela pessoa que está procurando painéis solares, pontos de carregamento, aqui com o Tony. Se você está precisando de um gerador, por favor, procure o Gustavo da Generator Brasil e a INEP, que vai trabalhar toda essa parte aí de automação para sua indústria, para sua empresa. Foi um grande prazer. Muita coisa vai rolar agora em 2026 aqui no podcast Muretas. Siga a gente nas redes sociais, deixa lá o seu comentário, comenta, compartilha, ajude a gente a fortalecer esse trabalho que é feito aqui no podcast Muretas. Um grande abraço e tem muito mais em 2026 para você. Até logo.